Quanto tempo duram os estágios em média? E aí? Bom, do não obrigatório, né, Karina? A lei mesmo de estágio, a Lei Nacional de Estágio, diz que nenhum estágio pode durar mais que 2 anos na mesma instituição, com exceção da pessoa com deficiência, daí tem uma regra própria para isso, mas 2 anos. 2 anos. Passou disso Passou já. a ter que procurar outro estágio. Exatamente. E no obrigatório, aí depende da matriz curricular do curso, que pode ser que cursos 2 anos, alguns cursos de saúde, por exemplo, as próprias diretrizes dizem que é no último ano que ele vai ter que fazer o estágio. Então, concentra em 1 ano, mas aí uma carga horária alta, assim, de fazer 20, 30 horas na semana. Então, assim, tem que ter isso disponível. Por isso que é a questão da disponibilidade. Quando você vai, claro, a gente tem alguns sonhos, né? Quando você vai fazer uma graduação, você tem um sonho. E a gente trabalha com sonhos também. O nosso trabalho aqui, nessa instituição de ensino, é trabalhar com sonhos. E os sonhos passam pelas escolhas das pessoas também. Verdade. Agora, para que a gente concretize o sonho, a gente tem que entender que momento que a gente está. Será que eu tenho condições de executar esse sonho agora ou depois? Então, acho que o estágio é um grande basilador, assim, é o caminho que eu olho, será que eu consigo? Eu vou dar conta de fazer isso Alguma agora? Alguma renúncia talvez tenha que ser feita para aquela reta final ali do Não é curso. possível, né? Infelizmente, não é possível. A gente sabe que a grande parte dos estudantes do Brasil são estudantes trabalhadores, trabalhadoras que têm essa agenda tão apertada, mas que também encontram um caminho criativo aí, em meio a isso, para conseguir qualificação, para melhorar suas condições objetivas de vida. Então, todo mundo tem esses sonhos. E é importante que o estágio, esse espaço, como a Karina já diz assim, de conhecer pessoas também. A gente tem muitos relatos e histórias de nossos estudantes que fizeram 2 anos de estágio naquele espaço, depois a própria empresa os contrata como um profissional. Isso é muito então, legal. a gente recebe lá a professora Adriane, que é a coordenadora do curso de Serviço Social. Esteve aqui com a gente, inclusive. Recentemente, ela esteve aqui, né? E a gente sempre recebe e-mails assim, olha, estou finalizando o curso e a empresa vai me contratar. Que assim, alegria, essas né? Notícias boas que a gente recebe também. Então, acho que tem esse impacto, assim, de quando tem um compromisso. A gente sempre, eu pelo menos particularmente, critico a meritocracia, que eu não acredito nela. Mas o compromisso individual e coletivo, ele é fundamental para qualquer coisa. Então, se você assume um processo de estágio não obrigatório, você tem um compromisso. Você assumiu um compromisso com isso. Às vezes o estágio é a primeira oportunidade na relação de trabalho, né? A gente sabe que estágio não é trabalho. Isso é bem importante, porque são conceitos diferentes. É um processo de aprendizagem no trabalho, mas ele não é trabalho. Então a gente tem que discutir isso também, perceber que também, claro, tem unidades concedentes que estão querendo um trabalhador e não um estagiário. Tem que ficar então, de olho nisso, a gente tem que olhar isso enquanto instituição de ensino, é o nosso papel também avaliar. Mas por que eu não posso fazer estágio em tal lugar? Às vezes pode ser que teve uma negativa. Mas talvez as atividades que essa empresa quer que esse estagiário execute não faz parte do processo de aprendizagem naquela profissão. Então, às vezes pode acontecer que vai lá para a central de estágios, lá para a Karina, para a equipe dela, diz assim, olha, mas foi indeferido o meu tempo, por quê? E talvez, aí claro que vai ter sempre uma resposta, o porquê que não aconteceu, a oportunidade de correção, de postar novamente. Mas, às vezes, alguns parâmetros, eles são fundamentais, assim como a pergunta, né? Quanto tempo eu posso entrar? A gente costuma administrativamente falar, precisa de tanto carga horária, né? Um X carga horária para entrar. Mas essa carga horária, ela se resume em aprendizagem. A carga horária é a consequência, a consequência da aprovação em disciplinas, né, unidades curriculares, que o estudante vai aprender uma identificação com aquela profissão.